Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na televisão de Cabo Verde. São hoje os nossos convidados, os deputados António Monteiro, em representação da UCID, o deputado Damião Medina, em representação do grupo parlamentar do MPD, e o deputado Demis Lobo Almeida, em representação do grupo parlamentar do PAICV. Meus senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um número do Em Debate aqui na TCV. Voltamos hoje a trazer em debate, ou a debate, a questão dos transportes marítimos, que continua a gerar alguma contestação social e até política pela imprevisibilidade devido a alterações nas rotas e também, alegadamente, devido a avarias. Uma das críticas mais sonantes à situação dos transportes marítimos veio do bispo Dom Hildo Fortes, que afirmou que viajar entre as ilhas tem sido um calvário permanente e de tamanha falta de consideração e respeito pelos passageiros, em referência a uma viagem em São Vicente-São Nicolau do dia 22 de fevereiro. Críticas que mereceram a concordância do Presidente da República, que sublinhou que Dom Hildo Fortes deu voz a quem não a tem. No início da semana também o autarca do Maio, Miguel Rosa, deu coro à indignação, dizendo peremptoriamente que a situação é desumana, desgastante e inaceitável e que nos últimos tempos não se sabe quando a ilha tem navios. A RCV, o Ministro do Mar, disse também ao início desta semana que as linhas do Serviço de Transportes Marítimos estão bem montadas, mas o que falha é a insuficiência de navios à disposição da concessão e que a CV Interilhas paga diariamente uma multa ao Estado pelo não cumprimento de linhas que deveria ter a operar. O Ministro disse ainda que a paciência pode, e estamos a citá-lo, pode estar a esgotar-se, mas demonstrou confiança numa solução consistente e sólida para garantir a soberania de Cabo Verde no tocante aos transportes marítimos. Solução que deverá ser anunciada brevemente, conforme o MPD, no balanço das jornadas parlamentares. Hoje começamos pelo deputado do PAICV, Demis Almeida. Uma vez mais, boa noite. Como é que o PAICV analisa esta situação das ligações interilhas em Cabo Verde, mais uma vez trazida aqui a este debate? Que soluções aponta e como interpreta as palavras do Ministro do Mar, sabendo que o PAICV, para o PAICV, aliás, já disse que a situação carece de uma solução imediata e urgente, portanto, o Ministro a dizer que é preciso, que está confiante numa solução consistente e sólida para garantir a soberania Cabo Verde. Como é que interpreta estas palavras? Muito boa noite, caro Jefferson Gomes. Gostaria de cumprimentar os colegas de painel, os nossos amigos telespectadores, os técnicos aqui presentes. Bom, a situação dos transportes marítimos em Cabo Verde é muito má. Portanto, antes de mais, antes destas denúncias que o caro jornalista fez referência, do Sr. Dom Hildo, do Sr. Presidente da República, de vários autarcas, e é preciso dizer autarcas, nomeadamente do Movimento para a Democracia, referiu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Maio, que utilizou palavras duras para qualificar a situação dos transportes marítimos de e para a Ilha do Maio, mas também é preciso lembrar das palavras do autarca da Brava, não é? Que disse que a situação é absolutamente insustentável e que, de uma vez por todas, o Governo tem que tomar medidas para que, definitivamente, o contrato de concessão das linhas marítimas nacionais seja respeitado pelo concessionário. Bom, é preciso dizer que este Governo optou por concessionar as linhas marítimas de São Vicente à Brava a um operador privado, prometendo que passaríamos a ter ligações regulares, universais, acessíveis, confortáveis, seguros, previsíveis, prometendo que seriam feitos investimentos e que, portanto, o concessionário teria capacidade financeira para fazer investimentos
investimentos que ele deve fazer nos termos contratuais. Portanto, é uma obrigação contratual da Cabo Verde Interilhas fazer os investimentos necessários nas embarcações, nos recursos humanos, nos equipamentos, em tudo o que seja necessário para executar de forma correta as suas obrigações contratuais no âmbito do contrato de concessão. Deveria ter essa capacidade, deveria apresentar-se com 5 navios, com não mais do que 15 anos, não mais do que 15 e não 50 anos, com capacidade para até 15 nós, capacidade mínima de velocidade, navios adequados às nossas águas, navios mistos, portanto, para transporte de passageiros e de cargas. Isso não foi manifestamente cumprido. Nós temos, hoje em dia, um conjunto de sucatas flutuantes, navios extremamente velhos, muito acima dos 15 anos, que ora estão avariados, de vez em quando estão a navegar, o que vem implicando prejuízos gravíssimos para os utentes dos transportes marítimos em Cabo Verde, prejuízos em termos de atrasos absolutamente irrazoáveis e inaceitáveis, prejuízos em termos de cancelamentos que são feitos à última hora e sem qualquer tipo de respeito pelo utente, prejuízos em termos de a companhia não assumir quaisquer custos decorrentes do alojamento desses passageiros, decorrente da sua alimentação, decorrentes da preservação dos seus bens. Muitos são as pessoas que levam bens para os portos ou para os cais e aquilo fica ali, bens perecíveis, não é? Que se perdem e ninguém assume responsabilidades. Isso para não referir ao setor empresarial ligado à agropecuária, que tem tido prejuízos enormíssimos por causa da falta de assunção de responsabilidades por parte da Cabo Verde Interilhas. Com agravantes, estarmos a falar de uma concessão de 20 anos, estarmos a falar de uma concessão em regime de exclusividade, estarmos a falar de uma concessão desenhada num contexto em que o governo aniquilou a regulação. Este governo acabou com a regulação independente. Portanto, havia um quadro regulatório forte, credível, não é? Que foi simplesmente aniquilado por este governo, acabando com a Agência Marítima Portuária e criando o Instituto Marítimo Portuário, que está sob a superintendência, as orientações superiores do Ministro do Mar, sendo que neste momento há uma clara tentação e tentativa do Ministério de não só dar orientações ao Instituto Marítimo Portuário, como retirar competências e atribuições do Instituto Marítimo Portuário para os alocar à Direção Nacional da Política do Mar, que está sob a direção direta do Sr. Ministro do Mar. Portanto, é uma situação absolutamente insustentável, inaceitável, e a solução passa por se fazer cumprir o contrato de concessão. O contrato de concessão existe, tem cláusulas imperativas em termos de investimentos, em termos de qualidade do serviço que é prestado aos cabo-verdianos, que necessitam, nós estamos num arquipélago, não é? E os transportes interilhas mais acessíveis são, efetivamente, os transportes marítimos, e, portanto, o Governo tem que assumir as suas responsabilidades, fazer a Cabo Verde Interilhas cumprir o contrato de concessão. Não é estar a negociar se cumpre ou não cumpre. Os contratos devem ser cumpridos. E se não forem cumpridos, o Governo tem instrumentos para fazer valer e fazer preservar os superiores interesses dos cabo-verdianos que estão a ser vilipendiados nesta contenda dos transportes marítimos interilhas, infelizmente. Muito obrigado. Uma primeira abordagem em relação a este assunto. Vamos agora ouvir o deputado do CID, António Monteiro. Muito boa noite, bem-vindo. Portanto, estamos a falar de um problema que não é novo. Há aparentemente um braço de ferro aqui entre a empresa concessionária com o governo e que se arrasta há algum tempo. A CV Interilhas continua a ser uma boa aposta para a exploração destas linhas ou Cabo Verde tem de mudar de perspectiva? Já se fala também, aliás, desde o ano passado o Governo tem falado na necessidade de um novo contrato de concessão de transportes marítimos. O que é que olhar lança o CID em relação a este problema? Assim, deixa-me rir um bocadinho.
Pronto, deixa-me cumprimentar-lhe a si e aos colegas do painel e também a todos os técnicos da televisão de Cabo Verde e a todos os telespectadores, quer os que estejam aqui no país e também os que estão na grande imensidão deste mundo. Respondendo concretamente à sua questão, Jefferson, eu devo dizer que nós temos que ser sérios. Isso para dizer uma coisa muito simples. O problema dos transportes marítimos, de uma forma muito simples, reduz-se a pagamento de dívidas. Reduz-se a dinheiro. O governo não está a cumprir com a parte que lhe compete. O governo deve mais de 10 milhões de euros à companhia há mais de 2 anos. Resultado, a companhia não coloca navios porque não quer ter mais despesas estas que depois não são cobridas. Poderíamos resumir isto neste prisma. Mas vou alongar um pouco mais. Logo no início deste contrato, os deputados da UCID apresentaram uma queixa à Procuradoria-Geral da República por entendermos que o contrato era lesivo, o contrato era leonino para as condições económicas e financeiras de Cabo Verde. Até hoje continuamos à espera de uma resposta por parte da Procuradoria-Geral. E neste contrato, e acima de tudo, num estudo da viabilidade económica e financeira, o contrato e o estudo mostram que o país irá pagar, ao longo dos 20 anos dessa concessão, cerca de 110 milhões de euros. Estamos a falar de aproximadamente 12 milhões de contos. Está no estudo da viabilidade económica ou financeira desta concessão. E entendemos que este valor era demais para as dimensões de Cabo Verde. No primeiro ano da operação, o valor que está no estudo é mais de 700 mil contos. E terminará no ano 20 com cerca de 400 e tal mil contos de compensação pelas perdas. Ora, como é que um governo sério, um governo que quer realmente resolver os problemas do país, que conhece a fundo a situação financeira e económica do país, embarca numa aventura destas? Só pode ser por vontade de criar problemas a este mesmo país. Porque se nós estivéssemos a pagar, se o Estado estivesse a pagar à concessionária o valor que é devido, provavelmente a concessionária teria os navios. Porque, repare, nós temos o Praia da Guarda, que está em São Vicente. Perguntas, está avariado? Praia da Guarda está avariado? Não, não está. Os navios Liberdade e Crioula, qual deles está avariado? Um está, o outro não está. E pergunta-se, com esta crise profunda de transportes marítimos, porquê é que o governo não paga a concessionária para que os navios entrem na rota? Portanto, aqui há um puxa-puxa entre o atual ministro dos Transportes da Economia Marítima e, provavelmente, o vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças. Porque quem desenhou todo o processo, todo o projeto, foi o ministro das Finanças. Enquanto esteve lá o ministro anterior, o anterior ao anterior, o José Gonçalves, tudo correu bem. Com o Paulo Veiga, tudo correu bem. Mas por que é que agora nós temos estes problemas mais agudos? E depois nós estamos a ouvir o ministro a dizer não, vai pagar multa. Perguntamos, que multa? Qual é o valor? Quando já o Ministério das Finanças, o Tesouro do Estado já recebeu algum montante desta multa? Não, ainda não. É muita conversa e enquanto se está a procurar entendimento, estas tiradas complicam o entendimento. Portanto, aqui uma responsabilidade enorme do Governo de Cabo Verde, do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva e com a conivência também do Ministro
da economia marítima que estão incapazes de resolver isto, e enquanto as questões vão andando, quem paga a fatura é o povo que não consegue deslocar, acima de tudo, de Santiago para São Vicente, ou de Santiago para Fogo, ou para Brava, ou para o Maio, assim sucessivamente. Previsibilidade para circular nas ilhas. Passamos agora a palavra ao deputado Damião Medina, em representação do grupo parlamentar do MPD. Portanto, uma vez mais, boa noite, bem-vindo. As críticas já são conhecidas. O Primeiro-Ministro anunciou em janeiro um novo contrato de concessão que diga-se passagem, tarda em chegar. A sua bancada também anunciou o empenho do Governo para resolver este problema de ligações marítimas interilhas, estando a decorrer negociações, aventando a possibilidade de o Governo anunciar esta sexta-feira, portanto, no Parlamento, na interpelação com o Ministro, as decisões saídas das negociações. Já há fumo branco, como dizia há dias o seu colega de bancada, Aniceto Barbosa. Como olha para o que se tem chamado de braço de ferro entre o Governo e a CV Interilhas, e se há margem para se manter o contrato de concessão? Bom, muito boa noite, senhores jornalistas. Cumprimentar os colegas do painel, os técnicos aqui na sala e de toda a televisão, os cabo-verdianos dentro e fora do país. Bom, dizer que o tema sobre transporte é um tema que é caro para o MPD e penso também para todos os cabo-verdianos, tendo em conta a sua importância. E antes de responder concretamente às suas questões, eu queria que permitisse-me fazer uma retrospectiva, uma radiografia do que é que tem sido os transportes no país há vários anos. O governo do MPD tem essa visão muito importante sobre o que é a importância dos transportes no país. Nós temos um país que é constituído por ilhas, um país que é insular, que tem uma economia micro, também fragmentada por ser ilhas, e daí que os transportes aéreos e marítimos desempenham um papel muito importante para poder promover a circulação de bens, também de pessoas, mas também para a promoção da economia em cada uma das ilhas. Por ser uma economia fragmentada, há essa necessidade de ter transporte, poder unificar o mercado. Mas também os transportes é fundamental para o turismo interno e também externo. Em suma, os transportes têm este papel fundamental que é para o desenvolvimento do país de forma geral. Daí que ligar as ilhas é algo que é de extrema importância. Mas eu queria aqui dizer, aqui evidenciar quais são os transportes que nós encontramos em 2016, porque nós temos sempre que assinalar o momento da partida. E o MPD, em 2016, encontrou o que é que se chama um problema estruturante. Problema estruturante com problemas acumulados de vários anos. E geralmente no mundo todo, problemas estruturantes levam-se tempo para se resolver. Então a situação era crítica, a situação era caótica, degradação total do sistema de transporte que estava instalado, acidentes e mais acidentes, 3 acidentes durante os 15 anos do mandato do País Civil, ou seja, um acidente, em média um acidente por ano. Nós tivemos 7 navios que se afundaram, com morte também e perdas de vidas humanas. Então o Mar de Cabo Verde é um cemitério de barcos. Sal Maio, ou seja, São Nicolau, Maio e Brava eram ilhas consideradas ilhas fora do mapa de Cabo Verde, porque não havia ligação com essas ilhas. Maio passava 45 dias. Sal Boa Vista eram viagens consideradas viagens sem retorno, sem fim, porque embarcava-se num navio e não se sabia quando é que se regressava de novo para essas ilhas. Sal passava 52 dias sem navio. Então, falhas graves acumuladas e que com certeza criou algum problema também para o MPD em pôr isso de pé. Mas apesar disso, o MPD encarou este problema de frente, tomou decisões importantes, lançou um concurso internacional, diga-se de passagem, quase que ficou deserto. Houve a Transinsular que interessou por este processo, foi constituída esta empresa, que é importante que tenha isso presente, porque essa empresa é 51% estrangeira e 49% cabo-verdiana, constituída por 10 operadores nacionais. Antes os operadores atuavam de forma isolada
e conforme eram os seus interesses económicos, mas depois, com esta formação desta empresa, houve uma atuação unificada, onde houve uma programação. Tenho aqui um diagrama onde os telespectadores podem ver, em que se definiu todas as rotas, cerca de 36 rotas, viagens semanais. Daí que houve ganhos com 6 navios a operar, com viagens mais previsíveis, mais regulares, cumprimento a 90% do que eram as viagens que eram programadas. Meio que tinham problemas, aumentou 72% ao nível de viagens. Bravo aumentou 24% com o navio estacionado lá. Sanincló aumentou 26%. É bom dizer também que meio que não havia viagens, começou a ter 5 viagens por semana. Se compararmos já em 2019, que era antes da pandemia, houve um aumento em termos de viagem, houve 21% de aumento em termos de viagens, de passageiros 29% e de mercadorias 36%. Em 2021, a empresa CEV Interilhas celebrou 13 mil viagens, 1,5 milhão de passageiros e 1 milhão de cargas. Agora em dezembro, houve um recorde de 133 mil passageiros comparando com o ano, com o período anual, que é dezembro de 2021, um aumento de 26,7%. Nós temos uma empresa que passou a ser um dos maiores empregadores do país, quase 200 novos contratados e empregados, espalhados em várias agências que foram abertas. Então, a situação dos transportes no país não é só fotografia do momento, né? Nós temos toda uma trajetória que foi feita, uma situação primeira de início que se encontrou, toda uma trajetória de decisões que foi feita, mas também com ganho. Então, com todos estes problemas que houve essa necessidade de tomar essas medidas, e, a bom da verdade, temos que dizer que a Covid-19 veio atrapalhar este processo. Nós passamos um momento em que houve confinamento de pessoas, não houve circulação, a economia do país estagnou durante algum tempo e isto causou algum problema a esta empresa em termos financeiros. Houve uma retoma. Então, o problema resume-se apenas a dinheiro, como dizia o deputado? Não se resume, mas também é importante, porque nós sabemos que as finanças são importantes. Então, houve uma retoma assim atribulada, com algumas avarias de navios, e é bom aqui dizer que houve também saída de uma empresa que era importante também, que fazia parte, que era a Agência Polar, com o navio Interilhas, com a saída do navio, mais navios que foram avariando, mas também os problemas que nós sabemos que é relacionados com os maus tempos, que às vezes atrapalha a atracagem de navios, isto tem criado algum problema. Mas, em perspectiva, o governo atual, o MPD, reconhece da situação da normalidade neste momento. O MPD não tem ignorado, já há algum tempo que vem dialogando o governo, como a comissão de acompanhamento, mais a empresa CEV Interilhas, no sentido de fazer uma revisão do modelo de concessão. Porque há este contrato de concessão de 20 anos, mas há cláusula que diz de forma clara, porque conforme for o andamento das coisas, haveria-se de fazer a revisão, e o que está a acontecer neste momento. E neste momento Haverá fumo branco amanhã? O que nós temos há uma negociação entre o governo e a empresa para definir um novo modelo. Ainda nós não temos este fumo branco que está a dizer, mas nós temos certeza que desta negociação vai sair medidas importantes, decisões importantes ao nível do que é o modelo e o desenho que vai se dar às operações marítimas no país, com impacto muito positivo para as operações e ligações marítimas em todo o país. Muito obrigado. Certo. Demis Almeida, o que é que espera que saia destas negociações? Bem, vamos ver. Não fazemos a mínima ideia. Pelos vistos, as negociações deixaram de decorrer na praça pública pela voz do Sr. Ministro do Mar e passarão a ser feitas entre 4 paredes, como deve ser feito em assuntos de Estado. De qualquer forma, Jefferson, permita-me dizer o seguinte. Estas estatísticas, utilizando também uma expressão do Sr. Ministro do Mar, são estatísticas apresentadas pelo ilustre colega e salvo de respeito, da fantasia. Não é? São estatísticas da fantasia. Porque, objetivamente, aquilo que temos neste momento é, porventura, a pior situação de transportes de passageiros e cargas
interilhas, transporte marítimo de passageiros interilhas de carga nos últimos anos. Não é? Portanto, em 2016, é preciso dizer que esse governo herdou um país com as infraestruturas portuárias modernas, com fortes investimentos ali feitos em praticamente todos os portos nacionais, exceção feita eventualmente à Ilha do Meio. Todos os portos com obras de modernização, de expansão, garras marítimas, dando qualidade e conforto aos passageiros. Vários operadores nas rotas interilhas. Haviam insuficiências. Aliás, o processo conducente à concessão das linhas foi iniciado ainda pelo governo anterior. Portanto, todo o edifício formal que veio a permitir a concessão das linhas marítimas nacionais foram iniciados à altura. O processo foi avançado, entendeu-se, entretanto veio as eleições, entendeu-se que se deveria parar e esperar que o próximo governo tomasse as decisões que se impunham. Agora, nós estamos aqui diante de mais um processo de privatização, nesse caso de concessão do serviço público de transportes de pessoas e cargas, muito mal conduzido, em que não se acautelou os superiores interesses do Estado cabo-verdiano e dos cabo-verdianos. Se está-se agora a fazer a revisão do contrato de concessão, admitindo que o contrato celebrado tem falhas, tem lacunas, tem excessos, que o governo ou o Estado de Cabo Verde não consegue suportar, ou que o próprio concessionário que deveria fazer investimentos não consegue fazer, isso se deve a uma má negociação do contrato de concessão. Isso se deve a um mau caderno de encargos. Isso se deve à celebração de um contrato sem se assegurar que a concessionária efetivamente teria condições de fazer investimentos que manifestamente não está a conseguir fazer. Mas mais, era suposto que houvesse mecanismos de se saber quais são os níveis de rendimentos da concessionária, quais são os seus níveis de prejuízo, para que se pudesse acionar a indemnização compensatória, que, pelos vistos, é o que está aqui em causa. O governo alega a concessionária não vem pagando valores decorrentes da indemnização compensatória, embora isso não seja justificação para que a concessionária não tenha a operar os 5 navios que deveria. Portanto, os 5 navios deviam ser um investimento inicial. De início. Não é um investimento a meio percurso da execução do contrato de concessão. Portanto, um processo de privatização e de concessão mal feito, que não acautelou os interesses nacionais, um caderno de encargo que tem exigências que não estão a ser cumpridas, designadamente pela concessionária, e um contrato de concessão com exigências que não estão a ser cumpridos nem pela concessionária, nem pelos vistos pelo Estado de Cabo Verde através do governo. O que nos parece extremamente grave. Mas também temos de dizer o seguinte: a Covid-19 não pode servir de desculpas para tudo, não é? Efetivamente, veio a pandemia, que implicou um abrandamento económico com impactos negativos, nomeadamente nas operações da CV Interilhas, sem dúvidas. Mas é preciso dizer que antes da pandemia da Covid-19 já estávamos numa situação de manifesto incumprimento do caderno de encargos e do contrato de concessão. Portanto, a pandemia veio agravar a situação, mas o incumprimento já existia. E, portanto, aquilo que para nós é fundamental é que, efetivamente, primeiro, o Estado exija da concessionária o cumprimento do contrato de concessão. O contrato pode sempre ser revisto. Pode-se falar num novo contrato de concessão? O contrato poderá sempre ser revisto. Mas enquanto não for, tem que ser cumprido. Enquanto não for, o contrato tem que ser cumprido. Existem, de facto, cláusulas que permitem a revisitação do contrato de concessão, em termos de direitos e obrigações e deveres das partes, não é? No contrato. Mas enquanto isso não acontece, o contrato tem de ser cumprido. A concessionária tem que cumprir as suas obrigações, designadamente quanto a navios, designadamente quanto ao cumprimento de rotas, designadamente quanto ao respeito do horário, não é? Das viagens, designadamente quanto a não se permitir que haja cancelamentos sucessivos de viagens à última da hora,
designadamente quanto à não tutela dos direitos dos passageiros, a alojamento, a alimentação, não é? À proteção dos seus bens. Portanto, esses aspectos têm de ser respeitados, têm de ser cumpridos nos termos contratuais. Se há desequilíbrios e é preciso calibrar o contrato de concessão, que isso seja feito, mas até que se faça a revisão do contrato, o contrato tem que ser cumprido. E o contrato não anda a ser cumprido nem pela concessionária, nem pelo juiz, diz a concessionária, nem pelo Estado, através do Governo de Cabo Verde. António Monteiro. Bem, o que nós temos que fazer, Jefferson, temos que parar de uma vez por todas de estar a justificar os males no presente com aquilo que foi o passado. Sem sombra de dúvida que tivemos graves problemas no passado a nível marítimo. Tivemos perdas de vida, tivemos vários navios a ir para o fundo do mar, mas nós não podemos ficar ad eterno a agarrar destas situações para podermos justificar as dificuldades que estamos a enfrentar hoje. E aqui nós temos de dizer de uma forma clara, é uma incompetência total do Governo na resolução do problema dos transportes marítimos. E vou dar só um exemplo muito simples, Jefferson. Repare a distância que nós temos entre a cidade da Praia e a Ilha do Maio. Repare o fluxo de passageiros existentes entre o Maio e a cidade da Praia. Ora, como é que nós poderemos dinamizar a Ilha do Maio se nós não colocarmos um navio com os requisitos necessários, com as dimensões próprias para, por exemplo, termos uma ou duas viagens diárias com a Ilha do Maio? Ora, não precisamos de nenhum expert para fazer esse estudo, para analisar essa situação simples. E temos exemplos. Temos exemplo ali em São Vicente, Santo Antão. Ora, nós não precisamos de grandes cérebros para resolver uma coisinha pequenina desta. E o Governo é incompetente para resolver esta questão. É que nós habituamos-nos a falar demais e a fazer de menos. E enquanto isto, as pessoas que querem viajar, as mercadorias que têm que movimentar-se de uma ilha para outra, para que a economia possa ganhar músculo, não acontece. E se o Governo assumir a sua cota à parte, e aqui o CID está completamente à vontade, porque nós criticamos o modelo de gestão, criticamos a não assunção daquilo que o contrato impunha, que era ter 5 navios com velocidade de 15 nós, o mínimo, e 15 anos de existência máximo. Criticámos tudo isso. E com o agravante de pagarmos nestes 20 anos cerca de 110 milhões de euros. Criticámos. Mas o Governo não nos ouviu. O Governo no Parlamento e os deputados que apoiam o Governo achavam que nós estávamos a exagerar. Ora, portanto, neste momento é preciso reanalisar. Se for necessário rever o contrato, que se faça isso. Mas vamos analisar essa situação com olhos de ver, com o sentimento de que nós temos aqui no país quadros competentes, quadros que são capazes de ajudar a resolver este problema, e vamos resolver. Porque não é aceitável que você não consegue ter uma ligação marítima direta, e que está no contrato, entre São Vicente e Cidade da Praia. Os dois polos economicamente mais pujantes do país não têm uma ligação direta para permitir realmente a circulação de pessoas e a circulação de bens. Isto sem falar da Brava. O que é que nós vamos fazer com a Brava? Vamos continuar a ter, por exemplo, o Praia da Guada, que gasta mais de 2 milhões de euros a mais. Mais de 2 milhões de euros a mais, relativamente aos outros navios, porque não é
não é roró, Praia da Guarda não é roró, e os custos dos estivadores e essas coisas todas encarecem a operação. Vamos ter um navio como Praia da Guarda a fazer esse trajeto, por exemplo, para Brava, para ir levar 50 pessoas ou 60 pessoas? Quando poderemos ter um navio de outra dimensão, mais rápido, menos custoso, mais cômodo? Quer dizer, eu penso que nós temos que sentar a sério, trabalhar, porque é possível. Há condições, o país tem técnicos capazes nessa matéria, temos universidades que podem ajudar nesses assuntos. Agora, temos é que falar menos e fazer mais. Porque enquanto estivermos a mandar bujardas, passo a expressão, para fora, não chegaremos lá. Damião Medina, para fecharmos esta questão, porque queremos também trazer aqui outros pontos, portanto, há aqui críticas que vão no sentido de um processo mal conduzido, que não acautelou interesses nacionais, e também o deputado António Monteiro a falar em incompetência do governo na gestão deste dossiê. Sr. Ministro, há todo este rol de críticas a este processo, é normal, vem da oposição que tenta, de certa forma, às vezes, tirar brilho a coisas que, por vezes, estão a acontecer num bom ritmo. Não, por acaso, a nível dos transportes, há sim esses problemas momentâneos, mas eu queria dizer que o modelo que foi implementado pelo governo do MPD é um modelo que já foi implementado, já foi testado e é o modelo que serve ao país. Temos neste momento esta insuficiência de navios, e aqui convém dizer que quando se tomou a decisão de reestruturar os serviços no país, o serviço de transporte no país, houve essa preocupação de acautelar e acomodar os operadores nacionais. Nós temos 51% da empresa estrangeira, 49% desta empresa é cabo-verdiana, com a participação de 10 operadores nacionais. Então, foram 6 navios que estavam a parar para esta empresa. E este discurso que se faz da introdução destes 5 navios não é assim como se diz. Há uma cláusula no contrato. Houve a primeira concessão do modelo da exploração das operações marítimas no país, realmente contemplava esta obrigatoriedade de introduzir estes 5 navios. Mas isto num modelo diferente, 100% estrangeira, mas acomodando 49%. Que se fosse empresas cabo-verdianas, o que introduziu era que os 5 navios irão ser introduzidos paulatinamente em função das necessidades. É lógico que já chegou sim num momento em que há essa necessidade de introduzir navios por causa da saída de uma empresa que era importante, e há várias em outras. Quando o Demes diz que estes números que eu lancei são meras fantasias, eu queria dizer que se é fantasia para ele, por exemplo, quando o MEI não tinha, passava-se 45 dias sem haver navios, né? E com o modelo testado pelo MPD, passou a ter 5 viagens por semana. Quando, por exemplo, a Brava também, que não tinha problemas de ligação, aumentou 24% das ligações, e houve um navio que estava lá estacionado todas as noites. O que é que os meses estão a dizer? Os brevenses, o que é que estão a dizer? Eu estou a falar de um dado momento. Estou a falar de um dado momento. São Nicolau aumentou 26%, Fogo aumentou 61%, Boa Vista 33% e Sal 26%. Isto num dado momento. Quando em 2015 eram 6 mil viagens. Em 2019, quase 8 mil viagens. Quando em 2015, quase a cerca de 830 mil passageiros. Em 2019, mais de 1 milhão de passageiros. Quando em 2015 eram cerca de 1,9 milhões de passageiros, em 2019 já eram quase 3 milhões de passageiros. Então, isto é real. Isto aconteceu nas ilhas. Então, aqui nós temos neste momento a dizer que o governo acautelou sim os interesses
do país, tinha que reestruturar o setor, porque assim como as coisas estavam, não podiam continuar. Na altura houve o Ministério das Finanças desencadeou uma audição de operadores nacionais que estavam em condição de assumir este processo. Disseram de forma clara que não tinham essas condições, tendo em conta a bitola que o governo na altura estabeleceu, porque quis, de certa forma, romper com o status quo existente. Então, o que é que o governo fez? Teve que lançar este concurso internacional, onde as empresas cabo-verdianas também podiam participar. Não participaram, o concurso ficou deserto. Houve esta empresa que manifestou interesse e, no momento em que se ia celebrar o contrato, convenceu-se esta empresa a acumular 49% dos nacionais. E assim as coisas arrancaram bem. Houve toda esta dinâmica de operações, com previsibilidade, com programação, com reforço da comunicação entre a empresa e os utentes. Aqui, quando se fala de incumprimentos, é lógico que o governo também teve lá as suas dificuldades por causa da situação financeira do país, por causa da Covid-19. Dificultou, sim, o governo em honrar com a empresa como era o contrato estabelecido, mas paulatinamente ia fazendo desembolsos. E são as consequências da Covid-19 que nós, com certeza, nós não podemos ignorar esta situação. Nós não podemos ver, quando o CID fala de custos, nós não podemos ver só os custos, temos que ver também o serviço prestado. É lógico que neste momento esta situação, sim, anormal, que nós reconhecemos que é preciso aqui e incentivamos o governo a, aqui e com a empresa, criar uma boa coordenação para poderem ter um modelo, revisão do modelo e ter também navios disponíveis, mas é um modelo que foi testado e que deve funcionar. Quando se diz que não se deve agarrar os problemas para justificar o presente, eu queria dizer que nós não agarramos os problemas. Nós, sim, referenciamos o momento da partida, mas tomamos medidas, houve ganhos, houve essa situação momentânea, mas que nós acreditamos que o governo e a empresa vão anunciar dentro de dias um modelo e vão anunciar novidades e decisões que vão ser importantes para as operações marítimas no país e para a economia de Cabo Verde de forma geral. Certo, e provavelmente também permita-me aqui chamar a atenção de uma questão que nós consideramos importante. O Damião falou há bocado que na movimentação de 3 milhões de passageiros. Ora, nós temos que ter muita cautela nos números que atiramos para fora, porque o ciclo mensal ou semanal varia entre 60 a 70 mensal, o que dá, num ano, cerca de 700 mil passageiros, se considerarmos que o barco a ir e a vir média 200 passageiros por navio. Portanto, nós temos que ter cautela nestes números, porque às vezes nós nos empolgamos a trazer os números para poder cair no agrado de outras pessoas e acabamos por não ser muito. Fica então esta nota. Sr. jornalista, um segundinho só. Eu queria aqui dizer que nós, esses números aqui chutados pelo Sr. Deputado do CID são os seus números. Nós não chutamos números, nós baseamos em dados oficiais. Eu tenho aqui um relatório que foi aqui lançado pela Comissão de Acompanhamento dos Transportes Públicos no país e é na base desses dados que nós aqui fazemos o nosso discurso. Não estamos aqui a chutar os números, estamos aqui a basear em dados oficiais. E são esses dados export. Então, esses são os dados oficiais. Você tem 3.120 ciclos de navio. 3.120. Se nós admitirmos que cada viagem média, um navio leva 200 pessoas, o que nem perto nem de longe acontece, vamos ter 624 mil. E eu fui para 700 mil. Aqueles números têm que ser revistos. Estes são os números do Sr. Deputado. Não são estes. Números pessoais. Nós temos dados oficiais. Haverá espaço, provavelmente, 3 milhões. Srs. Deputados, amanhã haverá espaço, com certeza, no Parlamento para aflorarem alguns temas relacionados com a economia marítima, os transportes marítimos. Para já, lanço agora um outro tema para este debate e que tem a ver com a questão da privatização da Emprofac. Em novembro do ano passado, o Governo publicou uma nova lista com 9 empresas do setor público empresarial passíveis de privatização, alienação parcial ou licenciamento, concessão ou
parcerias público-privadas durante os próximos 4 anos. Entre estas empresas consta a Emprofac, Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, que tem por missão garantir a importação, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos a todas as farmácias, hospitais e outras estruturas de saúde de Cabo Verde. Na semana passada, o SISCAP veio dizer que vai entrar com uma ação judicial contra o processo de privatização da empresa, por entender que a entrada de um concorrente no mercado farmacêutico, formado pelo conjunto de cerca de 80% das farmácias do país, com o aval da Eris, é ilegal face à lei vigente no país. Disse ainda que o governo andou mal ao não defender os interesses da Emprofac e dos trabalhadores. Entretanto, o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, lembrou que o mercado farmacêutico está aberto desde 2003 e que a privatização está ainda em curso e também que ainda não há uma decisão e também que não há razões para preocupações por parte dos trabalhadores. Desta feita, começamos pela UCID. António Monteiro, como é que o UCID vê essa probabilidade? Já é conhecida a lista de empresas potencialmente privatizáveis, alienáveis, ou que poderão incorrer a parcerias público-privadas. No tocante à Emprofac, o que é que o CID tem a dizer em relação a esta matéria? Bem, o que nós temos a dizer é o seguinte: a Emprofac, uma empresa que, se não me falha a memória, surgiu logo após a independência, por altura de 1979. E houve na altura um decreto legislativo 51/79, se não me engano, que deu corpo a esta empresa, e uma outra lei, penso que 53/79, deu corpo ao estatuto e acabou por atribuir o monopólio da importação de medicamentos e equipamentos hospitalares à Emprofac. Mas temos que dizer que antes disto não havia um monopólio, já que outros cidadãos poderiam também importar os medicamentos e outros produtos. Mas nós temos que ver qual é a natureza, a dimensão e, acima de tudo, olharmos para o número de população que nós temos em Cabo Verde. E consideramos que, na altura, a medida que foi tomada, que era para podermos garantir o medicamento, porque o medicamento não pode ser considerado como um bem qualquer, porque é um produto para ajudar a garantir a saúde e também a salvar vidas. Então, nós entendemos que, na altura, a posição que o governo tomou, o governo do regime de partido único, foi uma boa posição, porque conseguiu garantir o fornecimento de medicamentos a todas as ilhas de Cabo Verde e a um custo que consideramos ser justo, independentemente de sentirmos que a margem de lucro que a empresa aplicava na altura e aplica agora é um pouco exagerado para a questão de medicamentos. Mas nós temos uma outra lei, que é o 51/2003, que veio, em princípio, também revogar esta lei 51/79, que alguns juristas, e eu aqui não sou jurista, consideram que esta lei não podia revogar aquela lei 51/79. Mas não vou entrar por aí, porque não terei capacidade para discutir essa questão. Isto fica aqui para o colega Demes Almeida, que é o homem das leis. Mas os pareceres de vários escritórios de advogados e advogados de algum renome, quer nacional, quer internacional, dizem que realmente o governo não está a andar bem ao tentar, com a última lei de 2018, revogar a possibilidade de se manter o monopólio na importação, ou melhor, na aquisição dos remédios em Cabo Verde.
Nós temos que dizer aqui que, pronto, há várias preocupações. Em primeiro lugar, porque 20% dos medicamentos importados correspondem a 80% das receitas da Improfac. E a questão que se coloca aqui é saber, termos empresas privadas na importação, nós temos a capacidade de estabelecer o controle de sorte que não faltem medicamentos neste país, porque a lógica, infelizmente, é esta, de algumas empresas, nem todas, mas vamos partir daquilo que é genérico, a lógica é tentar rentabilizar o seu negócio o máximo que puder. Ora, se 20% dos medicamentos importados em Cabo Verde garantem, pelo menos para a Improfac, 80% das receitas desta mesma empresa, o que é que nós iremos fazer? Quando se sabe que o grosso, 80% destes medicamentos, só garantem 20% das receitas. Por um lado. Por outro lado, nós temos que ver que a Improfac tem que fornecer o Serviço de Estado, o Serviço Nacional de Saúde. E o tempo de espera para cobrar a estes mesmos serviços do Estado são mais de 400 dias. Mais de um ano, o tempo de espera. Enquanto que, para as farmácias privadas, pronto, é muito menos, é completamente reduzido. Daí que nós temos uma preocupação, é que a UCID gostaria que esse processo fosse um processo transparente, para analisarmos o que é que o país ganha, o que é que o país poderá perder, para não entrarmos em aventuras, porque em aventuras nós já entramos muitas vezes e os resultados são aqueles que nós conhecemos, e é preciso termos alguma tranquilidade, ouvir as pessoas e cingirmos a lei. Porque, como eu disse há bocado, pronto, há especialistas que dizem que a lei de 79 não pode ser revogada por um decreto-lei. Tem que ser através de uma autorização legislativa para o governo legislar. Mas, infelizmente, a lei já está produzida e vamos esperar que o governo tenha a tranquilidade suficiente para podermos defender os interesses dos cabo-verdianos. Damião Medina, o que é que os cabo-verdianos ou os trabalhadores, em particular, podem esperar deste processo, que ainda não avançou, mas já se aventa? Bom, antes de mais eu queria dizer que é normal que em momento em que está-se a fazer rupturas e o status quo de certos assuntos em que se quer implementar um novo modelo, é normal que haja dúvidas, questionamentos sobre o avançar das coisas, mas nós estamos aqui para dizer que nós acreditamos nesta reforma que o governo está a querer fazer na indústria farmacêutica no país. Aqui eu queria dizer que a privatização da Improfac vem na sequência de um decreto-lei de 2003, ainda quando o PICV era governo. O PICV já fez questionamentos na Assembleia Nacional sobre este assunto e nós pensamos que o PICV, de certa forma, teve tempo para se hoje ele está a admirar a privatização da Improfac, ele teve tempo para fazer alteração dessa lei, sobretudo quando Cabo Verde entrou na Organização Mundial da Saúde, onde foi possível fazer a renegociação de alguns itens e deixou por fora os combustíveis, o tabaco, né, de toda esta legislação anterior, e por que não fez também com os medicamentos. Eu queria dizer aqui que a questão a questão da privatização da Improfac tem uma questão ideológica profunda. O MPD é um partido que acredita que a economia deve ser alavancada pelo setor privado, com todas as vantagens que nós sabemos. Há várias empresas no país, de várias áreas já foram privatizadas, e o serviço que era prestado antes
pelo Estado diretamente e que depois foi prestada pelo privado, não tem nada a ver com o que era prestado pelo público. E daí que esta privatização é uma questão ideológica profunda. E dizer que o Banco Mundial, que é o parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde, tem recomendado a algumas empresas que há esta necessidade de fazer a sua privatização e passá-lo pelas mãos dos privados, e a Emprofac é uma delas. É um processo que iniciou em 2020, veio a Covid-19 e aconteceu também alguns fatores que podiam perigar o que é os objetivos que o governo tem com esta privatização. Foi interrompido este processo e agora, neste momento, este processo está a andar. Neste momento, o que há? O governo está a fazer uma ampla auscultação de todos os players da saúde no país, para que as decisões sobre este processo possam, sim, responder ou defender os interesses nacionais, também que seja um processo que possa dar uma melhor colaboração ao mercado farmacêutico no país. Então, é uma reforma que o governo quer fazer no setor de medicamentos, e esta privatização da Emprofac está dentro desta reforma de medicamentos que o governo quer fazer, no sentido de tornar o mercado mais competitivo, mais concorrencial e melhoria do serviço de prestação de venda de medicamentos no país. Então, em suma, o que se quer é imprimir qualidade na prestação dos serviços da farmacêutica no país, onde é que se quer transformar Cabo Verde numa plataforma de prestação de serviços de medicamento ao nível do Atlântico Médio, e há um sonho grande que é fazer com que em Cabo Verde se possa fabricar vacinas para serem aqui comercializadas noutras regiões, aqui sobretudo da nossa África aqui continental. Neste momento, o governo assegura que os direitos dos trabalhadores vão ser todos salvaguardados, aqui salvaguardar os postos de trabalho e mais postos de trabalho que vão surgir com este processo. Então, é normal, sim, que haja esses questionamentos aqui já questionamentos levantados pelo CID, e também o PCV já lançou algumas, mas queremos assegurar... E este processo vai avançar ainda este ano? Aqui o que está neste momento é, como eu disse, há toda esta auscultação que o governo está a fazer, não quer tomar uma medida por si só, ele quer ouvir todos os players envolvidos, porque nós temos em Cabo Verde um know-how instalado que o governo quer aproveitar para este processo. Então, pensamos que vai sair daí, todas essas negociações que estão a ser feitas, vão sair boas decisões para o mercado farmacêutico, no país. Então, a ideia é transformar esta indústria farmacêutica um serviço com mais qualidade e ter mais robustez na prestação dos serviços de venda de medicamentos no país, e não há este perigo de ruptura de medicamentos e nem também aumento de preços, porque tudo isto é regulado por lei. Obrigado. Muito obrigado. Demis Almeida, o PICV já se pronunciou algumas vezes em relação a este processo de privatização, especificamente da Emprofac, que tem olhado para este processo com alguma desconfiança e também já manifestou, já acusou, aliás, o governo de desvalorizar a Emprofac para poder privatizá-la. Que novidades, como é que o PICV continua a olhar para este processo? Ora bem, nós não estamos a olhar para esse processo só com desconfiança, estamos a olhar para esse processo com profunda preocupação. E não é só pelo fato deste governo não ter um único registro de um processo de privatização, de concessão ou de parceria público ou privado bem sucedido. É olhar para os TCV, é olhar agora para Cabo Verde Interilhas, é olhar para a forma como se fez a concessão dos aeroportos por ajuste direto, fazendo da exceção a regra e etc. Portanto, isso só por si já era razão para estarmos muito preocupados. Mas este governo está a romper
um consenso nacional que existe desde a independência. Estamos a falar de uma empresa, a Improfac, que tem a competência de importar e de comercializar, designadamente a grosso, medicamentos. Estamos a falar de medicamentos. E, portanto, desde a independência e formalmente a partir de 1979, estabeleceu-se por lei de reserva de competência da então Assembleia Nacional Popular do Parlamento e não do Governo, uma reserva legal atribuindo à Improfac e só à Improfac o poder de importar medicamentos e vender a grosso medicamentos. Bom, é preciso aqui fazer uma correção. Já o governo do MPD, na década de 90, em 1993, alterou esta lei, permitindo que operadores privados, em 1993, que operadores privados pudessem importar e vender a grosso medicamentos, mas mediante a autorização da então Direção-Geral das Farmácias. Portanto, a opção legislativa de 2006, que o Sr. Deputado Damião Medina diz que é a opção originária do PICV, 2006, que é a versão originária do PICV, o governo do PICV não foi pioneiro, digamos, nesta solução. Mas, independentemente disso, todos os governos, apesar de abrirem esta possibilidade de, por avaliação de interesse público, o Estado, através da sua administração, poder autorizar uma entidade privada a fazer importação e venda a grosso, mediante um quadro fortemente regulado, naturalmente, mantiveram materialmente o monopólio da Improfac. E aqui nós queremos chamar a atenção para esse aspecto. Não se pode ter este complexo ideológico do governo do MPD em como a gestão de empresas originariamente públicas só é correta se for feita por entidades privadas. Não é? Porque isso sim é complexo ideológico. Isso sim é olhar para a privatização como um fim em si. A privatização só é boa quando ela de facto contribua no âmbito dos serviços que são prestados pela empresa ou do core business da empresa, do seu objeto social, para que as coisas melhorem, para que haja investimento, para que as necessidades coletivas dos cabo-verdianos sejam atendidas da melhor forma, de forma mais económica, mais eficiente, mais eficaz. Nestas circunstâncias, justifica-se a privatização. Mas a privatização em si não é garantia de que isso vá acontecer. Mas o grave neste processo é que este governo vai permitir que uma empresa privada que tem na sua estrutura acionista mais ou cerca de 80% das farmácias nacionais tenha licenciamento para, em concorrência com a Improfac, possa importar medicamentos e vender e fazer a venda a grosso de medicamentos às farmácias. Repare, esta empresa já assambarcou 80% da cota de mercado de venda a grosso de medicamentos. 80%. Deixando a Improfac o restante, com o qual, e nesse restante, a empresa vai concorrer com a Improfac. Nós entendemos que isso é um golpe de morte à Improfac. Isso é inaceitável, no nosso entendimento. Isso atenta contra as regras da concorrência. Não se pode permitir que uma empresa que tem na sua estrutura acionista farmácias, a maior parte das farmácias nacionais, que representam, como já disse, cerca de 80% da cota de mercado, seja ela própria importar, ela própria vender a si própria ou às suas próprias acionistas o produto da sua importação. Portanto, isso desvirtua a concorrência, isso
pode constituir um golpe de morte à Improfac, pondo em causa todas as conquistas já feitas. A Improfac é uma empresa de referência não só nacional como internacional, não é? Pondo em causa os postos de trabalho, pondo em causa a ambição de internacionalização da Improfac, não é? E isso com o beneplácito da ERIS, da entidade reguladora independente de saúde, que resistiu durante muito tempo em licenciar essa empresa, constituída por 80% das farmácias nacionais, mas depois, sabe-se lá com que pressões, acabou por consentir esse licenciamento. E mais, numa altura em que ainda o governo diz que não tomou a decisão política de privatizar. Disse-nos o secretário de Estado há dias. Que se está a tratar do quadro normativo conducente à privatização. Permite-se que essa empresa privada entre no mercado, tenha 80% da cota de mercado, desvirtue o mercado e contribua para a desvalorização da Improfac. E, portanto, a Improfac será desvalorizada nesse contexto, se as coisas continuarem no caminho em que estão, numa circunstância em que está desvalorizada, não é? A um custo, a um preço muito mais baixo do que aquele que teria caso se tivesse mantido a reserva legal do monopólio de importação e de comercialização a grosso de medicamentos e, portanto, entendemos que é um processo que está muito mal conduzido, é um processo que padece de imensa intransparência, que há um claro conflito de interesse entre a empresa que faz a importação de medicamentos e a venda a grosso e as farmácias que estão na estrutura acionista dessa empresa que depois vão comprar, não é? Importando para vender a si própria, desvirtuando já temos a o autoridade mercado. da concorrência, não deverá intervir? Bom, vamos ver se a autoridade da concorrência prova que serve para pôr a ordem em matéria da concorrência. Porque se a autoridade da concorrência permitir que uma coisa dessas passe, é porque ela não serve para nada. António Monteiro, o que rematar em relação a este assunto? Bem, o que nós temos que dizer é o seguinte. Nós temos que analisar a dimensão, como eu disse na minha primeira intervenção, do nosso mercado. Nós temos um mercado de 500 mil almas. É quase que uma gota no oceano a nível do comércio no mundo inteiro. E normalmente nós importamos os medicamentos a partir de Portugal. Ora, se já tínhamos um problema, que é o número de pessoas, a quantidade de importação de medicamentos com uma única empresa, nós vamos passar agora a ter dois problemas. Porque vamos ter a empresa recentemente criada para importação e vamos ter também a Improfac. E a capacidade negocial destas duas empresas que podem adquirir em termos de quantidade, quanto mais quantidade adquirires, consegues negociar o preço para um preço mais baixo, vamos ter esta dificuldade enorme. Mas eu disse há bocadinho que 20% dos medicamentos importados correspondem a 80% das receitas da Improfac. E a questão que nós temos que colocar aqui de forma tranquila, porque o CID não é contra a privatização, nós somos contra as más privatizações que infelizmente temos tido alguns exemplos no país. Mas vamos admitir que com esta privatização a novela empresa vai querer rentabilizar o seu lucro ao máximo. Acha que vai importar os medicamentos que dão menos dinheiro? Ou vai importar aqueles que realmente, os 20% que dão 80% das receitas? Este é o problema. Estaremos nós capacitados com a regulação necessária para limitarmos que isso aconteça? Estaremos nós à altura de manter o preço dos medicamentos em função da compra no exterior para evitarmos um aumento galopante destes mesmos medicamentos? Neste momento, pelos estudos que nós tivemos acesso,
A Improfac importa esses medicamentos, vende para as farmácias, a grosso, e consegue arrecadar cerca de 24% sobre o preço da venda. E as farmácias trespassam esses medicamentos ou vendem estes medicamentos para o cidadão e vai arrecadar mais 30%. Quer dizer, entre a compra até o medicamento chegar ao consumidor final, nós temos um aumento de cerca de 54%. Para as pessoas entenderem, comprando uma aspirina, por exemplo, em Portugal, custa 10 escudos, vai chegar ao consumidor final por 15 escudos e 40 centavos. E esta é a realidade que nós temos. Se nós não temos a capacidade interna para controlar a situação e estarmos na iminência de fazer desaparecer uma empresa que, bem ou mal, tem dado garantias de fornecimento contínuo dos medicamentos e vai continuar a dar a nível do Serviço Nacional de Saúde, e pode aqui balançar aquilo que ganha na parte privada, garantir que no Serviço Nacional de Saúde o medicamento não aumenta, penso que não haverá problemas nenhum. Agora, a grande questão é saber se estaremos em condições de, tendo estas duas empresas, negociando com o mesmo fornecedor, por exemplo, em Portugal, se vamos conseguir os medicamentos a um preço atrativo. Ou se não iremos aumentar aqui a barganha em termos de comércio e, consequentemente, acabarmos por perder, e o povo, no final da linha, é que vai pagar o medicamento mais caro. Portanto, nós entendemos que é preciso muita cautela e temos que cumprir a lei. Temos que cumprir a lei. Eu disse há bocado e volto a frisar para terminar que escritórios renomados entendem que não se pode romper neste momento com este monopólio da Improfac. Damião Medina, questões aqui pertinentes, aqui deixadas por ambos os deputados do PICV e da UCID. O PICV também a dizer que o governo pode estar a romper um consenso nacional e que o grave é que vai permitir que a empresa assambarque 80% do mercado, desvirtuando a concorrência. Haverá aqui um conflito de interesse? Como eu disse no início, quando se quer romper o status quo e o modelo das coisas, há sempre estes questionamentos e dúvidas. E no caso aqui da oposição, o CDP e CV, eles estão a lançar estes questionamentos em jeito de criar cenários que, de certa forma, poderão ou não acontecer, no sentido de tentar lançar algum caos, alguma areia na engrenagem neste processo e tentar, de certa forma, lançar medo no seio dos cavardianos. Mas o que nós sempre dissemos é que, neste momento, o que o governo está a fazer é ouvir todos os players, todas as entidades farmacêuticas, todo o know-how que nós temos instalado no país para que possa ver qual é o melhor modelo que poderá servir para esta privatização. E dizer que o governo tem em cima da mesa alguns modelos. Por si só, ele tem já, a partida, um modelo que poderá servir, mas não tomou decisão, preferiu ouvir todos os players envolvidos. É aí que pensamos que, em função da decisão que for tomada, que será uma decisão consensual, ouvindo todos os players do setor farmacêutico no país, poderá ser uma decisão que irá responder aos questionamentos que aqui o CID do PICV está a levantar. Mas o PICV, quando se fala de privatização, ele tem sempre este cavalo de batalha relacionado com o TACV e CV Interilhas. TACV, sabemos que foi feita uma CPI, eu e o colega Demis Lobo fizemos parte dessa CPI, vamos depois aqui, lá no Parlamento, falar sobre isso e dizer que na privatização dos TACV não foi uma falha, houve sim Covid-19 que deitou por terra a privatização, o CVI não tem falha também, o que nós temos é
é um modelo que está a ser reajustado. Está tudo bem. Não está tudo bem. Tudo está bem. Não está tudo bem. Sim, senhor. Já dissemos, nós também já reconhecemos aqui que há falhas no transporte marítimo. O que nós temos é que o modelo serve. O diagrama que eu mostrei aqui, né? Este diagrama que eu mostrei aqui, este é o modelo que nós que são 36. Então, sim, este modelo serve. O que nós temos aqui são as situações de retirada de empresas, de empresas da Serventeiros e avaria de navios. São falhas que vão ser corrigidas. Mas não é só essas duas empresas que foram privatizadas em Cabo Verde. Caixa Económica foi privatizado pelo MPD e é só ver o serviço que ele presta ao mercado financeiro no país. Telecom, que é um caso de sucesso ao nível da comunicação. Se compararmos o nível de serviço prestado pela Telecom, outrora, na sequência da vossa privatização, foi de facto desastroso. E quando se privatizou o Telecom, nós sabemos quem são os acionistas desta empresa. Não vou aqui mencionar, mas seguramente que a maior parte desses acionistas não são pessoas, podemos dizer, com ideologias do MPD e o DEMIS sabe quem são estes acionistas. Não sei. A EMPA, privatização do serviço alimentício no país, nós sabemos qual é que é a situação nos anos 90. Pessoas nas filas, fruta, 2, 3 pessoas comiam fruta, então romper com aquele status quo na altura ao nível de serviço de géneros alimentícios é um caso de sucesso, então, ter rompido com a EMPA. Enacol, também uma empresa privatizada e que presta um bom serviço ao país. Então, não podemos aqui pegar em dois modelos, em duas empresas que, sim, não teve o sucesso que foi desenhado, teve aquelas falhas por causa, também sim, temos que dizer, por causa da pandemia da Covid-19, que deitou por terra todas as iniciativas mundiais. Temos aqui a TAP, por exemplo, em Portugal, que havia um modelo desenhado de privatização, tudo caiu por terra por causa da pandemia da Covid-19. O que queremos dizer é que a decisão de privatizar a Profac vem na sequência de um decreto-lei de 2000 e penso que é 2003, o DEMIS disse que é 6, mas pronto, é o governo do PCV que fez esta lei, mas mesmo assim... em 1993. Ok, está bom. É uma sequência de decretos que culminou com o governo do PCV. Mas estamos aqui a dizer que é uma questão... Que não rompeu o monopólio. É uma questão ideológica profunda. O MPD acredita no setor privado e sabe que o setor privado tem condições para prestar um melhor serviço à nação. Para fecharmos, os medicamentos fazem parte de um setor estratégico para qualquer país e para Cabo Verde em particular, considerando as nossas vulnerabilidades. Estratégico. Não se pode aceitar que este setor seja tratado com ligeireza e nem que se rompa um consenso nacional de largas décadas desta forma. Mas, por outro lado, nós temos que assegurar que em Cabo Verde hajam medicamentos de qualidade, medicamentos acessíveis a preços comportáveis. Não é? Portanto, os estudos demonstram que, com a inflação, os medicamentos foram os bens que mais aumentaram. Portanto, isso não pode ser. Portanto, precisamos de uma regulação mais forte. É preciso que haja, de facto, a capacidade de comparticipar e de permitir que as pessoas tenham acesso a assistência medicamentosa, não é? E que tenhamos no país as reservas de medicamentos, são necessários, designadamente, medicamentos essenciais para determinadas doenças crónicas e etc. Portanto, trata-se de um setor estratégico para o país, onde o Estado deve ter uma palavra a dizer, onde a regulação deve ser forte. Portanto, o caminho que este governo está a seguir é o caminho de retirar o Estado desse setor, enfraquecer a regulação e perturbar o mercado, dando uma cota de mercado dominante a uma operadora privada. É isso que está a acontecer até este momento. Portanto, nós consideramos que isso é absolutamente inaceitável. Mas, nós não estamos a profetizar nem o caos, nem a tirar areia para a engrenagem, nem a promover o medo. Nós estamos a alertar os cidadãos cabo-verdianos para esse risco, que é um risco real, que não é algo que está na iminência de acontecer, é algo que já está a acontecer.
porque esta empresa, esta operadora privada já está licenciada, já está a operar, etc, etc. Não é? E a Improfac já está a sentir as consequências negativas desta decisão. Não é por acaso que os sindicatos representativos dos trabalhadores já reagiram e os trabalhadores estão preocupados, naturalmente, mas sobretudo devem estar preocupados os cabo-verdianos, quando um setor tão estratégico como o dos medicamentos esteja a seguir por este caminho. Certo, muito obrigado. Eu queria Chegou ao fim um minutinho, só para dizer que já temos destinado sim, o MPD, o PICV lida mal com o setor privado. Quando nós lidamos muito bem com o setor privado, com boas privatizações, e não com essas más não podemos fazer mais nada privatizações. Quando assume do setor privado, ele fala mal, ele desdenha e não acredita. Investiu tanto no setor privado como o anterior governo. Certo, meus senhores, muito obrigado então pela vossa presença. Mais um Em Debate aqui na TCV. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Já sabe, voltaremos daqui sensivelmente 15 dias com os representantes dos partidos com assento parlamentar e daqui a uma semana com a nossa colega Maria de Jesus Lobo para outros temas de interesse nacional. Muito boa noite.